Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não omitas nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que vós ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e falei que desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta da nova casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrependei-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todos os sacerdotes e os profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, o rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e monte desta casa com os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra essas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos dos povos. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem na mão do povo para ser morto. Jeremias capítulo 27. No princípio
do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: faze uns grilhões e jugos e põe-nos no teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenará que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo que lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se serviram dele. E acontecerá que alguma nação e reino não serviram o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puseram o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia. A essa nação castigarei com a espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falaram dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizaram, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sobre o jugo do rei Nabucodonosor e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia e servi-o, a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servia ao rei da Babilônia. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque vos profetizaram mentira. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizaram falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizaram. Também falei aos sacerdotes e todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizaram, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhe deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram da casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do rei de Zedequias, rei de Judá, no ano 4 do mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor
que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e a todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias ao profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas terras e contra grandes reinos acerca da guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como o profeta quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo que lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias, capítulo 29. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemaías, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os dos cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei seu fruto. Tomais mulheres e gerai filhos e filhas, e tomais mulheres para vossas filhas, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz na cidade para onde vos fizer transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados centenas de anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei voltar os vossos cativeiros, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-eis com a espada, com fome e com peste, e dá-los-eis para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde eu os tiver lançado. Porquanto não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os cativeiros que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, acerca de Acabe, filho de Colanias, e de Zedequias, filho de Massaías, que vos profetizaram falsamente em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. E todos os transportados de Judá que estão em Babilônia tomarão deles uma maldição, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Nelamita, falarás assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejais encarregados da casa do Senhor sobre todo o homem fanático, e que profetiza, para o lançares na prisão e no trono. Agora, pois, porque não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos dos cativeiros, dizendo, assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Nelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentira. Portanto, assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não haverá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Jeremias, capítulo 30. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve no livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como o que está dando à luz? E porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço,
e quebrarei os seus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti. Porém não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados, porque gritas por causa da tua ferida. Tua dor é incurável, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apidar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-eis, então serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se achegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Glória a Deus.